Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e nessa noite eu quero desejar uma boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde para você que está chegando aí no canal, está assistindo o vídeo. E aqui estou eu de volta, né? Depois de tanto tempo, né? Com a palavra, vou deixar uma palavra abençoada para os irmãos que está escrito no Evangelho de João 14, que fala assim, que tem como título Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Isso aqui é uma promessa do Senhor Jesus, né? Agora aqui nós vamos fazer uma introdução dessa palavra que fala assim: todos nós sofremos de certa forma os embates desta vida, né? Ou os embates desta crise, né? Do mais rico ao mais pobre, empresário, ou funcionário mais humilde da empresa, todos nós, não importa a classe social, a faixa etária, o credo religioso, todos nós como que no único barco estamos remando nesse mar revolto. O que nós podemos encontrar em descanso para a alma, saber Jesus, sabe, Jesus Cristo é o timoneiro desse barco. A palavra timoneiro significa controla uma embarcação, né? Ele mesmo no tempo difícil, para os seus discípulos, quando Jesus estava no cenáculo naquela quinta-feira à noite, todos sabiam nos bastidores do sinédrio, tratava-se a prisão de Jesus por traição e a sua morte depois da festa da Páscoa. Os discípulos angustiados, aflitos, receberam de Jesus esta palavra: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E claro que as circunstâncias que fazem no nosso que está fora do nosso controle também nos deixa com o coração turbado, aflito, né? Às vezes até desesperado. É aquilo que foge ao nosso controle, aquilo que atinge de cheio a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. O Brasil está vivendo bem como as outras nações do nosso planeta vivendo esse grande drama de uma pandemia, de uma economia, né, fora do controle, né? Uma economia abalada de uma opressão enorme. Se nós vamos conseguir manter o emprego, se vai ter o dinheiro para a sobrevivência de casa, de família, o que vai ser do amanhã, né? Mas a Bíblia fala que o amanhã só pertence a Deus, né? Não devemos nos turbar, preocupar, ficar aflito. Aí aqui fala no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz o Senhor, né? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e no entanto vosso Pai Celestial os alimenta, né? Isso mostra a fidelidade de Deus para conosco, que é constante, é contínua, né? Deus está sempre cuidando do seu povo, seja em que área for da sua vida que você se deparar, passando por momento difícil, por momento de turbulência, Deus está no controle dessa situação, né? Deus está no controle. E aqui não foi diferente na vida dos discípulos, né? Aí aqui fala assim que nessa época que tudo isso aconteceu, Jesus estava em Jerusalém. Ele havia entrado ali, montado numa jumentinha. Foi recebido com aplausos e glórias pela multidão. Era Páscoas. Alguns gregos manifestam o desejo de ver Jesus. Ele entende que chegou a hora do seu sacrifício, da sua morte. E enquanto isso, a resistência e a oposição dos líderes judaicos aumentavam cada vez mais.
Jesus então resolve dar atenção. Ele sabe que tem poucas horas, dali a poucas horas a traição haveria de chegar com uma turba para prendê-lo, e ele sabe disso, e ele dedica essas poucas horas que tem aos seus discípulos. Ele os reúne no cenáculo. Judas já havia, saído, né? A palavra cenáculo significa refeitório, né? Então Jesus chamou os discípulos para o refeitório, para se reunir, para fazer a última ceia, a última alimentação. E eles estavam ali se despedindo, porque ele iria partir, né? Aqui, Jesus aqui disse a ele, e ele se dedica a essas poucas horas que tem os seus discípulos, ele os reúne no cenáculo, na sala de refeitórios. Judas já havia saído. Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Em seguida, Judas lhe dá um mandamento, que eles devem, em seguida Jesus lhe dá um mandamento, que eles devem se amar uns aos outros, e diz que vai partir, vai para um lugar onde os seus discípulos não poderiam acompanhá-lo. Jesus falava que ia morrer e iria para a presença do Pai. Eles não entendiam aquilo e ficavam confusos, contrariados, né? Eles não conseguiam entender porque eram judaico. E na escatologia deles, o Messias havia de vir e instalar o reino de Deus sobre a terra. Então, o que Jesus falou, eles não podiam entender, porque na ótica humana, eles entendiam daquela forma, né? Que Jesus ia vir, ia ficar na terra e tudo, só que Jesus falou para ele que eles não ficassem confusos, tirasse a confusão dos seus corações, das suas mentes, e acreditasse não só em Jesus, mas acreditasse no Pai Celestial, que tudo que Jesus estava falando era verdade. Aí aqui fala que o Messias havia de vir instalar o reino de Deus sobre a terra, né? Aí aqui fala, e Jesus, vendo a perturbação do coração deles, e aí que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Né? É suficiente. O que Jesus falou para ele era para eles crer, sem dúvida. É por isso que Jesus deixou essa palavra aqui no livro de João 14, né? Para os nossos dias atuais, né? Mas essa é a introdução verdadeira dessa palavra que Jesus está falando aos seus discípulos, que eles não ficassem preocupados, que Jesus iria sim para o Pai, mas ele iria voltar, né? Nós estamos debaixo dessa promessa do Senhor, que Jesus disse que viria buscar a sua igreja e o seu povo a qualquer hora, a qualquer momento, as trombetas vai tocar, anunciando a vinda do Filho de Deus. João 14 fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A palavra turbe significa agitação, perturbar, desassossegar. Então, os discípulos estavam agitados, desassossegados. E Jesus fala conosco nos dias atuais que a gente se encontra. Não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo, fique em paz. Seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus está no controle. A Bíblia diz que tudo só acontece com permissão do Senhor, né? Até a Bíblia fala de uma folha que cai de uma árvore, e quando ela cai é para a cura das nações. Então, só cai com permissão de Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 2 fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, Jesus falou, eu vou preparar um lugar para se encontrar com vocês lá, né? A morada de vocês vai ser permanente, mas lá, aqui é temporária, aqui nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui por um período de tempo se preparando, né? Se aprontando para se encontrar com o nosso Pai Celestial. Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo sejam alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Está falando de santidade, de renúncia, de posição,
né? Em todo tempo sejam alvos, não se contamine com nada desse mundo, né? Seja simples como as pombas e prudente como a serpente, né? Fique longe das coisas desse mundo, fique longe das coisas da Babilônia, né? Que são passageiras. Nós estamos peregrinando, nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha. Essa terra aqui não pertence a nós, por isso que muitos não entendem a igreja, muitas pessoas não entendem o servo de Deus, porque o servo de Deus, ele não é daqui da terra, a sua mente não está ligada, firmada nas coisas terrenas, mas a sua mente é a mente de Cristo, né? Versículo 3 fala: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, isso aqui é uma promessa de Jesus. Jesus veio, pagou o alto preço por mim e por você, para que a gente fosse resgatado, um preço para que a gente fosse liberto do pecado, fez o que ele tinha que fazer e ele voltou para o Pai Celestial. Agora ele está lá como advogado, pelejando pela sua igreja, pelejando por o seu povo, pelejando por nossas causas. E ele falou: Eu vou voltar, qualquer hora, qualquer dia. A Bíblia diz que só quem sabe o dia e a hora só pertence a Deus. A qualquer hora as trombetas vão tocar no céu, anunciando a chegada do Filho de Deus. E cabe a mim e a você estar preparado, estar pronto para subir, né? Está pronto em que sentido Deus está falando? Vamos viver em paz com as pessoas, vamos ser honesto com as nossas dívidas, honesto com o nosso cônjuge, honesto com as pessoas, vamos ser honesto com Deus. Quando você não se sentir que não está bem na sua caminhada, abra a porta do seu quarto e vai conversar com teu Pai Celestial. Apresenta a Deus as suas fraquezas, as suas debilidades, suas deficiências, que Ele vai corrigir, Ele vai trabalhar em você, Ele vai te ajudar, Ele vai te moldar, né? É isso que Deus está falando. Deus quer filhos de Deus, ele tem que ser sincero. Fala para Deus o que está se passando no teu dia a dia, no teu coração. Abra o teu coração para Deus, que Ele é quem pode te ajudar a revogar, né? Advogar essa tua causa. Só o Senhor pode te ajudar. Então, eu vou fazer agora um resumo dessa palavra, né? Para que esse vídeo não fique longo. Fala assim um resumo. Turbe, a palavra turbe, como eu li aqui, significa agitar, perturbar ou desassossegar. Crede, confiais, acreditar. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus estava falando, confie em mim, né? Acredita, eu vou voltar. E a palavra cenáculo significa sala para refeição ou refeitório. Foi o lugar onde ele se encontrava com Jesus naquela hora, naquele momento. Morada, casa ou lugar em que se habita, lares, permanência. Então, a nossa morada aqui é temporária, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas onde a traça e o ferrugem não corrói, as coisas de cima. Tomé significa gênio. No decorrer dessa passagem bíblica, você vai ver que fala alguns nomes de alguns discípulos do Senhor. Tomé significa gênio. Felipe significa aquele que gosta de cavalos. Jerusalém, em hebraico, significa temor de Deus ou perfeição. Jerusalém. E a nossa Jerusalém celestial é lá em cima, né? É com o Senhor. Estamos se preparando para subir. Em Mateus 10, em Mateus capítulo 10, versículo 11, fala: Sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas, né? Jesus fala aos 12 discípulos. Então, essa palavra serve para mim e para você nos dias de hoje. O coração é a sede das emoções, né? Nosso coração tem que ser sadio, nosso coração ele tem que ser um lugar onde Deus possa habitar, morar e ficar. Tem que ser um coração sempre limpo, né? Sempre guardado por Deus. Ore e peça a Deus para o Senhor guardar as suas emoções, para que você não venha se corromper e pecar contra Deus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu apresento cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Senhor, vai convertendo, vai libertando, vai salvando, vai acalmando esse
coração, vai acalmando essa turbulência, tira todo o nervosismo, toda preocupação, ajuda este homem, ajuda essa mulher a se firmar na tua presença, a ser fiel no pouco, ser fiel no muito. Ajuda teu povo, a tua igreja a confiar, Pai, ficar na dependência do Senhor, sentir fome, sentir sede em Ti, Espírito Santo, venha gerar dentro de nós dependência de Ti, busca, confiança, meu Pai, trabalha, meu Pai, em cada vida, onde vai chegar esta oração que o Senhor vai trabalhando poderosamente, vai quebrantando os corações, vai mudando, vai revogando a causa, entra com providência, entra com a vitória. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba em nome de Jesus e compartilhe esse vídeo.